Ei, oi todo mundo! Muito bom ver vocês todos. Bem-vindos! Eu sou o Peter, para quem se juntou agora. Welcome. I'm E sim, Peter, nós for vamos those ter who are outro joining me. maravilhoso And yeah, we've got workshop de another dia wonderful inteiro. movie workshop day. Essa maravilhosa This série, terrific uma series, a really série que mind-opening series. realmente abre a mente. So yeah, I'll E just sim, eu vou let you know mostrar how como the o day is dia going to vai flow. fluir We start com with o David David e o and this episódio episode for do dia de today. hoje. Depois nós And vamos ter 10 afterwards, we're minutos de going to pausa have a em 10-minute salas break. divididas, onde Then we vocês have breakout podem rooms. You compartilhar can qualquer share any emoção emotions que or anything that vem came up during the episode. durante o episódio. E And daí then we'll nós have a vamos ter 45-minute 45 break minutos and then a de Q&A pausa session with me. e uma sessão So de I see perguntas David e there. I'll pass respostas it over to you comigo. now. Então, David está ali e eu vou passar para o David agora. Obrigado, Peter. Thank you, Oi, Pete. todo mundo, Hi, everyone. bem-vindos. Welcome. Bem-vindos à nossa Welcome bela to sessão our de filme, beautiful movie com o session, dia inteiro de all-day workshop hoje. today. E uau, And esses episódios que a gente está vendo na episodes Netflix that sobre we're seeing, drogas psicodélicas from e Netflix acordar on espiritual psychedelic e drugs and cura. spiritual Geralmente as awakening and categorias de healing. Just cura generally, são the category muito of healing are úteis. all Elas so realmente very colocam helpful. It tudo really kind numa of puts perspectiva, porque everything esse in mundo de a opostos perspective, projetados tem because todos esses in this conflitos. world of E projected são opposites, there's all conflitos these entre conflicts, and it's conflict autoconceitos. between Isso é o que realmente é. self-concepts is really what it Tem is. pessoas que são muito Some people who abertas have been very sobre open o to uso de drug drogas, use, have been ouviram told a their whole vida life that it's inteira in opposition que isso era o to contrário de spiritual práticas practice, and espirituais. then those that E have também other aqueles que spiritual têm practices outras can práticas sometimes point the espirituais finger, but all podem também conflict in this apontar world os is dedos, just mas todos it's os a conflict of conflitos nesse self-concepts that the mundo ego são made up. conflitos de Christ autoconceito has no conflict. que o ego Heaven has criou. no conflict. Em Nirvana Cristo não has no existe conflict. conflito, no paraíso But não tem when the mind conflito, is wanting no to hold Nirvana on não to a tem belief conflito, system mas quando a of mente fear, which is está the querendo ego, se then abraçar that num projects out a num world sistema de that crenças de reflects medo, conflict. And é o we're ego really quando ele praying projeta for para harmony. fora um We're mundo praying for que unity and reflete oneness. conflito. We're praying for E happiness and joy and peace realmente and nós love. estamos So orando por sometimes, if unidade, you followed along with pelo me over the uno. years, you know that Nós oramos I por say felicidade basically e that the sleeping alegria e mind or the paz e human amor. condition Então, is às both vezes, se você me psychotic seguiu and esses schizophrenic. últimos anos, Psychotic você sabe, in the sense eu that digo the basicamente sleeping que a mind mente que está involves a break dormindo, from reality. na Because condição heaven is humana, reality. ela é Nirvana is duas reality. coisas, It's love and light. psicótica e Eternity is esquizofrênica. reality. So, Psicótica no by sentido definition, que a perception mente is dormindo, ela a envolve uma break from pausa da reality. realidade. So, even though you Paraíso may é a not have been realidade. diagnosed, O Nirvana é a Jesus realidade. is O giving amor us e a a luz, a diagnosis, and eternidade he's é a saying it's realidade. psychotic. Então, por Break from definição, reality. percepção é He's uma not pausa da realidade. necessarily Então, saying that mesmo que it's você talvez não real, because seja reality is real, diagnosticado, truth is real, Jesus está nos eternal dando love is um real, light is diagnóstico real, e but ele to está believe in dizendo time, sim, space, and psicótico, bodies, por that is pausar a a psychotic realidade. episode. Ele não está Well, it can be a brief necessariamente episode or a dizendo long que one, depending isso, on what na you want. verdade, If porque you a want it to be realidade over, then it's over. é If you a don't want it to be verdade over, real. then it seems to Eterno, o amor drag out é a bit. real, a luz é real. And also Mas para schizophrenic. I acreditar mean, em most tempo e people think of espaço schizophrenia e em as a corpos, condition of a isso split é mind um episódio in which you psicótico. hear multiple Pode voices. ser um breve Again, the human episódio ou um condition fits episódio very longo, well depende into that do que você queira. definition. Se você quer que A acabe ou mind se that você não quer believes in the que ego acabe, belief então system parece que você é um has pouco a split. arrastado Because e the também um right pouco mind, where the Holy esquizofrênico. Spirit resides, Eu quero dizer, a maioria das always to pessoas be pensa remembered, but que as long as the mind is esquizofrenia é holding uma on to the condição beliefs da mente in the ego, dividida, then there's a onde split você mind. ouve muitas And that vozes. split is so De novo, intolerable a because the condição thought system humana, of love ela and cabe the thought muito system bem of fear, dentro they da really definição don't da have mente meeting que place. acredita They em don't meet. ego. O sistema de You know, crenças, ele there's been a se lot of dividiu, philosophies over the porque a years, mente including the certa, yin and the onde o yang, Espírito and Santo many vive, kind of reside, philosophies está that say sempre you lá have to para come to ser a lembrado. reconciliation in Mas the enquanto a mind. mente se And agarrar na Jesus is crença saying do it's ego, all done. então acontece essa mente It's dividida. your
Essa divisão é tão intolerante porque os pensamentos, o sistema de pensamento do amor, o sistema de crença do medo, eles realmente não têm um lugar em que eles se encontrem. Eles não têm esse espaço. Não se encontram. Vocês sabem que tem um monte de filosofias por esses anos, incluindo Yin e Yang e muitos filósofos que dizem que você tem que reconciliar a mente, e Jesus diz, está tudo feito. O estado de mente e a sua mente certa é a perfeita reconciliação, porque a mente certa é um reflexo da verdade e a mente errada não existe. Então, o reflexo da verdade é realmente existe só uma escolha sã. E é sobre isso que esse treino mental funciona. Trabalha nisso. Então vocês votaram para temas diferentes essa semana. Eu vou discorrer sobre isso. Que é sempre interessante ver que temas estão no topo e o que vocês estão realmente chamando para que a gente possa manter essas sessões relevantes o máximo possível. O primeiro, se dedicar ao chamado ao longo da vida, o chamado do seu coração para lembrar-se de Deus, o chamado do teu coração para se lembrar da sua casa, o paraíso. E a dedicação ao longo da vida significa, basicamente, que você tem que dar tempo para o Espírito Santo para o propósito do acordar. Por extensão, porque você não dá o tempo suficiente para o Espírito Santo para acordar. Você dá para o ego. O ego é um mestre da engenhosidade que perde tempo, um mestre do atraso, um mestre do disfarce, mestre da decepção, para a extensão de que você não dá tudo para o tempo e espaço ser usado pelo Espírito Santo. Você dá para o ego. Então você não estende e não dá aquilo como o uso de símbolos, para sair todos os símbolos. E é isso que a gente chama de atraso. Todo mundo que vai para espiritualidade ou para religião começa a entender que Jesus está nos ensinando, ele está dizendo, ou você acredita nesse curso inteiramente, ou você não acredita nele. Não é como um videogame que você pode ficar tentando melhorar várias vezes para aumentar teu score. Os scores altos não interessam para o Espírito Santo. Esse curso, ou você acredita inteiro, ou você não acredita nele inteiramente. Muito descompromissado. Salvação não é parcial. Você não consegue ter uma salvação parcial. Você não pode ter uma cura parcial. Você não pode acordar parcialmente. Você não pode acreditar no ego só o mínimo pouquinho e sentir sustentado consistentemente por felicidade, porque a crença do ego diz, eu escolho permanecer com uma mente dividida. Eu escolho lembrar que eu tenho medo do amor de Deus. E mesmo a mínima minimora ou inclinação pro ego, o menor pedacinho de proteção que você dá, o menorzinho pedacinho de investimento que você tem para o ego, você simplesmente está mantendo o senso de separação, de mente dividida. E é claro que isso é intolerável, como a história da princesa e da ervilha. A princesa está dormindo acima de todos os edredons, de todos os cobertores, e ela continua sentindo a ervilha. E essa é como se fosse a nossa mente. Você tem um pedacinho de ervilha de ideia, individualidade. Ulala, eu gosto desse mundo. Uhul, eu gosto de alguma coisa desse mundo. Assim, se você for dormir no edredom, você vai estar consciente disso. Talvez você tenha um pequeno carrapato no seu rosto, que você pensa, alguma coisa não está certa.
Então, a primeiríssima coisa que vocês votaram, os votos dos ingleses, os votos dos espanhóis e os votos dos filmes, da tribo de filmes, combinados, deram dar dedicação ao longo da vida para o chamado. Eu quero dizer que se você olhar só em termos das coisas do mundo, nada desse mundo que você deu atenção parcial, um esforço parcial, uma devoção parcial, vai ser como um pouco desleixada. Se você não está atento nas suas capacidades de direção, note que alguma coisa vai ficar meio estranha. Se você não está atenta em limpar sua casa, note que tua casa vai ficar um pouco suja e desorganizada. Se você tentar aprender alguma coisa para a escola e você não dá todo o teu esforço para estudar ou para realmente querer aprender, suas chances são, quando você for fazer o teste, você não irá bem. Não vai ser o melhor do teste só se você der todo o seu coração para ter sucesso no teste. O acordar espiritual é realmente simples. Você tem que estar atento ao Espírito Santo, com o objetivo de transcender o ego. Você não pode esperar que dando 90% de esforço vai transcender o ego. Que o ego gargalha naqueles 10% que ficaram. Eu posso pegar esses 10% e fazer loucuras. Eu sou um desejo de morte, o ego diz. Então eu vou causar estragos com esses 10% dessa mente que você está dando. E Jesus está falando, não é uma questão de porcentagem, sabe? Ou você acredita inteiramente nesse curso ou não acredita em nada. O segundo tema é aceitar o significado que está sendo dado para mim para o meu acordar. Muitas vezes as pessoas pensam que significado são para as coisas da forma. Eles pensam, nossa, se eu tiver os meus significados, eu poderia fazer a minha jornada espiritual muito mais fácil. O significado de coisas como dinheiro, ou vestimento, ou posses, casas ou carros. Se eu tivesse bens nesse mundo, minha jornada espiritual seria muito mais fácil. Se eu tivesse isso como significado, ia me ajudar a acelerar minha jornada espiritual. De verdade, isso não é o caso. O significado de acordar que Jesus está oferecendo é através da mente, e o milagre vem pela sua mente. Os milagres vêm por preces. As preces são o meio dos milagres. Então, se você reza sinceramente e honestamente para o Espírito Santo e para Jesus, você diz, me traga os significados, exiba os significados para mim. Se você diz, eu quero ser elevado e alinhado com os significados, e essa é uma prece do seu coração, daí você fez o teu trabalho. Tudo mais que você percebe no mundo não tem significado. Porque nós estamos acostumados a ver um mundo onde dinheiro tem um significado e você pode fazer coisas com isso, ou força física tem um significado, e você pode fazer coisas, tem a inteligência, tem um significado e você pode fazer coisas com a inteligência, e até mesmo tempo tem um significado e você pode fazer coisas com o tempo que você tem. Na verdade, Jesus diz, não, milagres têm significados e os milagres colapsam o tempo. E eventualmente o milagre colapsa o tempo e colapsa o dinheiro. O milagre colapsa o corpo, o milagre colapsa relações interpessoais, o milagre colapsa uma perspectiva linear que está totalmente distorcida, é totalmente uma projeção do ego. Então, é importante que a gente aceite o significado que está sendo dado para o meu próprio acordar, e no nosso caso nós vamos chamar de milagres. Até mesmo com o uso de drogas psicodélicas, a gente pode dizer, só será útil, só vai ajudar se você
rezar para um milagre. Primeiro, o milagre te leva de volta para a mente. Te mostra quão poderosa a tua mente é. Te mostra que nada nesse mundo tem poder. Que o mundo e os símbolos desse mundo são só irreais. São efeitos que não são verdadeiros, que vêm de uma causa irreal também. A causa irreal de uma crença, um sistema de crenças do ego. Terceiro, mente aberta e amar o que é. Que doce que é estar no presente, no momento presente, simplesmente amar o que é. Jesus diz no livro de exercícios do curso em Milagres, nós dizemos Deus é e a gente para de falar. Imagine que essas são as últimas duas palavras já pronunciadas. Deus é. Ame o que é. Deus é. E esse mundo foi feito como um ataque a Deus, onde Deus pode entrar. Mas mais importante é você começar a entender que o mundo não está fora da sua mente. O único reconhecimento necessário para cura é reconhecer que o mundo não está fora da sua mente. Que o mundo não saiu da tua mente. E é um pensamento. Portanto, todas as tentativas de culpar, todas as tentativas de projetar, todas as tentativas de olhar por coisas externas, como valores positivos ou valores negativos externos, são os mesmos. Não existe um mundo externo. Como Jesus diz no curso, não existe nada fora de você. E isso é o que você tem que aprender em última análise. Só existe realmente um de nós e esse um é o Cristo. E mesmo que a gente tome isso na direção da mente separada, nós podemos ver que desde que existe só uma mente, então é necessário ter somente uma mente certa e uma mente errada. E a novidade boa é que só tem um ego. Então não interessa o que seja percebido nessa fonte externa de conflito, nessa fonte externa de dificuldades, desafios externos, é simplesmente o ego se projetando para fora nesse mundo da forma, gerando um holograma de conflitos. Então, no final das contas, a jornada espiritual é sobre acabar de dar atenção para o holograma e dar total atenção para o Espírito Santo e simplesmente mergulhar de volta nessa luz e largar a mão de todas as tentativas de fazer alguma coisa com esse mundo. É somente a tentação de fazer alguma coisa positiva ou negativa com o mundo que faz com que o mundo pareça algo fora, externo. E quando você começa a entender, não está lá, Deus não criou. Se minha meta é Deus, eu não preciso manter ou arrumar o mundo. Eu só tenho que ir para o interior e ouvir o que está bem dentro com minha escuta interior. Ir até o silêncio. O próximo, entender que é um problema de percepção. Ponto de exclamação. Uau, eles colocaram um ponto de exclamação no final disso. Isso, novamente, é somente entender que o problema está sempre na mente, a solução está sempre na mente, e quando você traz o problema e a solução juntos, o problema desaparece. Se você traz a escuridão e a luz juntas, a escuridão desaparece. Se você traz o erro para a solução, o erro desaparece. E está dito na Bíblia que perfeito amor supera o medo. Então, basicamente, a coisa mais importante para lembrar é essa coisa, admitir que existe um problema de percepção.
e, finalmente, estender as bênçãos que eu recebi. Quando você sente essas experiências milagrosas que acontecem na tua vida, e nós vamos ver muitos exemplos disso e dessas demonstrações hoje, e no episódio que a gente vai assistir, mas quando você sente, você tem vontade de estender essas bênçãos. É isso que eu adoro sobre o que eu chamo de terapeutas psicodélicos ou pesquisadores de psicodelia. Eles são só pessoas, voltando nesses vários anos, e a gente pode dizer, voltando em 1950, 1960, que eles começaram a ter maravilhosas experiências de expansão com esses psicodélicos. E daí eles se tornaram muito felizes. Eles queriam compartilhar a felicidade. Mesmo como São Francisco disse, eu espero que esse pedaço para todo mundo. Esses pesquisadores de psicodélicos e terapeutas tiveram uma maravilhosa experiência milagrosa e tinha alguma coisa dentro de seus corações que era tão amável que eles pensaram, eu gostaria que isso todo mundo tivesse essa experiência. Eu gostaria que todo mundo pudesse ser feliz. Eu espero que todo mundo tenha essa experiência expansiva libertadora que eu tive. Eu desejo que todo mundo seja livre de sofrimento, não sofra mais. Por desafios, por lutas, livres de pesadelos. E um monte de gente que passou por algumas experiências e nós chamamos de experiências espirituais, elas começam a sentir que elas ficaram livres de um escravagismo. Elas se livraram de um capturador e elas nem sabem que capturador seria. Talvez algumas religiões chamem isso de demônio, alguns psicólogos chamam de ego, algumas pessoas chamam isso de erro. Mesmo se você chamar só de erro, você não gostaria de estar livre de erro? Especialmente se esse erro traz para você um peso, traz medo e dúvida. Então, o que eu acho que a gente vai amar hoje, que a gente vai ver, extensão, sim que as pessoas encontram alguma coisa que funciona para elas. Elas querem compartilhar isso. Elas não querem embalar isso e guardar para elas mesmas. Elas não querem fazer dinheiro disso. Elas querem que todo mundo tenha a mesma experiência. Elas querem paz e felicidade e alegria para todo mundo. Você pode ver nas faces dessas pessoas. Eles não são psicoterapeutas de armário, psicodélicos, pesquisadores de armário. Esses são pessoas que se abriram e foram transparentes. Quero dizer que se você não quer ser transparente, você vai tentar esconder isso. Mas esse é um belo episódio que a gente vai assistir hoje, chamado Como Mudar a Mente. E você vai ver isso na Netflix. Se você quiser se esconder, não se coloca na Netflix. Se você for na Netflix, você de repente vai estar aberto. Vai ser como os Beatles. Eles disseram, Hey, you got to hide your love away. Oi, você vai ter que esconder seu amor de todos. Agora isso é exatamente o oposto. Hey, you got to give your love away. Você vai ter que dar o seu amor para tudo. Daí as pessoas têm que abrir as suas câmeras, abrir as vidas para que sejam filmadas, para que as pessoas possam ver a alegria disso. Para antes da gente entrar no próximo episódio atual, posso simplesmente dizer que o que a gente vai fazer hoje depois de eu dar a configuração, é que teremos um belo interlúdio musical.
um som chamado Os Milagres da Mente. Eu mostrei isso, eu compartilhei isso antes. Então, eu acho que vocês todos podem se lembrar disso. Então, nós vamos ter o som, a música chamada Miracle, Milagres da Mente. Depois, nós vamos ter 2 minutinhos, como se fosse 2 minutinhos de trailer. E alguns de vocês que estão se juntando antes podem ter perdido a apresentação que eu fiz no último sábado. Gostaria que vocês tivessem uma sinopse. Então, vamos fingir que vocês estão assistindo uma série no Netflix. E vocês vão querer ter uma pequena recapitulação. Então, eu vou te dar um pequeno interlúdio musical, depois uma pequena recapitulação. Daí, nós vamos lançar esse episódio que a gente vai ver hoje, que é o episódio número 3. O psicodélico que a gente vai usar hoje. Eu sei que alguns de vocês escreveram para mim se sentindo, parecendo que todos nós estávamos com o psicocybe, como se a gente estivesse na onda de cogumelos mágicos na semana passada, e nós estávamos como com LSD juntos, enquanto a gente passa por isso, desse evento. Eu falei com alguns amigos e minha amiga Lisa pelo telefone hoje, mas eu acho que foi um dia depois e ela disse: eu estava chapada, parecia que eu estava chapada. Quando você se sente chapado por uma sessão de Zoom, daí você sabe que alguma coisa está acontecendo, né? Você se sente chapado. Então, eu tive vários reflexos de pessoas que se sentiram tão transportados pela sessão da semana passada. Então, essa semana a gente vai entrar com um belo som chamado Milagres da Mente. Daí nós vamos ter 2 minutos de trailer como uma recapitulação, e daí nós vamos mergulhar dentro. E nessa semana nós vamos olhar dentro do MD, vamos olhar para o êxtase. Êxtase é o nome das ruas do MD. Mas antes da gente fazer isso, eu acho que a gente podia entrar num belo foco do propósito para as nossas vidas, do propósito para o treinamento mental e o propósito de tudo. E eu vou agora mergulhar dentro do capítulo 12 do curso em Milagres. Então aqui está o que Jesus nos diria. Identificar-se com o ego é atacar a si mesmo e tornar-se pobre. É por isso que cada um que se identifica com o ego se sente destituído. O que ele vivencia, então, é depressão ou raiva. Porque o que fez foi trocar o amor ao seu ser pelo ódio a si mesmo, fazendo com que tenha medo de si próprio. Ele não se dá conta disso, mesmo se ele está completamente ciente da ansiedade. Não percebe a fonte do problema como a sua própria identificação com o ego e sempre tenta lidar com isso fazendo algum tipo de arranjo insano com o mundo. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, pois isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz esse mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. Se apenas os pensamentos amorosos do Filho de Deus são a realidade do mundo, o mundo real tem que estar em sua mente. Seus pensamentos insanos também têm que estar em sua mente. Mas ele não é capaz de tolerar um conflito interno dessa magnitude. Uma mente dividida está em perigo e o reconhecimento de que ela abrange pensamentos completamente opostos dentro de si é intolerável. Por conseguinte, a mente projeta a divisão e não a realidade. Tudo o que percebes como um mundo exterior é meramente a tua tentativa de manter a tua identificação com o ego. Então, esse é um ótimo ponto de partida para nós. Muitas vezes, quando uma pessoa toma uma droga para expandir a mente, chamada de droga psicodélica, a experiência que elas têm é tão expansiva que elas têm uma experiência de expansão de consciência.
reality, que não any se existence. encaixa no The projected autoconceito world prévio is delas always mesmas. the attempt É to quase see como the se elas conflict tivessem where um it's not. vislumbre do And mundo then the ego will perdoado counsel, now you have to ou de um solve the sonho conflict feliz. where Elas it's not. têm um vislumbre Meaning, solve expansivo it in the puzzle e nesse estado of elas time and sentem uma space, in the liberdade, situations of the uma world. paz, uma So, bênção, in the sem end, identificação we're com o here ego. to give a E de tudo que lifelong nós devotion lemos de to Jesus, inner guidance, o which mundo is really just inteiro que calling us nós to come back vemos, with the o Holy Spirit and mundo to watch projetado, and see the world foi feito para not manter as a an mente external reality, but sem conhecer ela mesma, como uma just a mente divina. simultaneous Todo group of mundo foi thoughts that feito really para have no ser uma validity, no distração, reality. The ego thought system colocando doesn't essa have causa any desse transtorno seriousness because como it externa, wasn't created by como God. sendo It do doesn't mundo. have any Toda a eternal projeção nature do to it. mundo It's foi just truque it's para a manter temporary a fling mente into de madness. aceitar And the Holy a Spirit correção and Jesus na are saying, mente. E Jesus let go nos of that diz, fling. Deus coloca And as come in here, respostas come onde o inside. problema estava. Watch it from the Então a perspective of the light, resposta and foi you'll see that colocada you are free of it, bem and do it never lado had you. do problema. O Espírito So, Santo foi colocado bem do the lado episode we do will watch ego. today E o is ego foi episode solucionado 3 para of the sempre. series How to De Change Your Mind. fato, isso foi Our só guide through para this episode mostrar is que Michael isso Pollan, não tem who's an author, a nenhuma researcher, realidade, and he's just a nenhuma sweet guy. existência. He's like our Mas guide through the esse whole thing, mundo where projetado he's é sempre a interviewing tentação researchers, he's para doing ver o his own conflito research. He's onde basically an não tem. author E who's daí o curious ego about vai aconselhar. psychedelics. Agora você tem We'll que also find out solucionar o today conflito, that onde não in tem. terms of Significa psychedelics, solucionar um quebra-cabeças de tempo MDMA e is espaço a little bit nas seems a situações little do bit different mundo. than our Então, first no two, final, of nós estamos LSD aqui para and dar the magic mushrooms, devoção ao longo da psilocybin. vida, Basically, para it um just guia seems interior to que realmente está nos chamando para voltar com o Espírito Santo e assistir e ver esse mundo não como uma realidade exterior, mas como um grupo simultâneo de pensamentos, que na verdade não tem valor, não tem validade, não tem realidade. O sistema de pensamento do ego não tem nenhuma seriedade porque não foi criado por Deus. Não tem nenhuma natureza eterna. É só um temporário arremesso na loucura. E o Espírito Santo e Jesus estão dizendo, largue mão desse arremesso e venha aqui, venha dentro. Assista com a perspectiva da luz e você vai ver que você está livre disso, que isso nem te prendeu. Então, o episódio que nós vamos assistir hoje é o episódio 3 da série Como Mudar Sua Mente. Nosso guia através desse episódio é o Michael Pollan, que é um autor e pesquisador, e ele é um cara doce. Ele é o nosso guia através de toda a coisa, onde ele entrevista pesquisadores, ele faz as suas próprias pesquisas. Ele é basicamente um autor que é curioso sobre psicodélicos. Nós também descobrimos hoje que em termos de psicodélicos, o MDMA parece um pouquinho diferente do que nosso primeiro e segundo, o LSD e os cogumelos mágicos, psilocybe. Basicamente, ele parece, em termos do mundo, no cérebro, ele parece liberar, ele inunda o cérebro de serotonina. Então, parece que tem um monte de jorro de amor, sentimentos de amor que as pessoas relatam. Eles querem estar em poços de amor. Eles querem sentir essa conexão expansiva. Eles querem se entregar totalmente para esse amor. E é claro que os cientistas querem colocar tudo isso dentro do cérebro, como uma inundação de serotonina. Mas, na verdade, nós temos que lembrar de que o cérebro e o corpo e as drogas psicodélicas e o mundo são todos
projeções. E como eu acabei de ler de Jesus, não existe mundo exterior. Está certo? Psilocybe está na sua mente agora. Isso é certo. LSD está na sua mente agora mesmo. Talvez não fale isso para os teus pais. Eles vão: onde você pegou isso? Onde você conseguiu? Ele já está na minha mente, está na minha mente. Todo o tempo. O LSD, o psilocybe e agora MDMA, o êxtase, a bala. Porque, é claro, esse é o ensinamento principal. Não existe nada externo à sua mente. Que tudo, sem exceção, é um pensamento da mente. E os pensamentos de Deus diferem dos pensamentos do ego, no sentido que os pensamentos do ego são temporários. E os pensamentos de Deus, eles ficam para sempre, eles duram para sempre. Isso é só uma pequena distinção. Então, quando você entende e não se identifica mais com esses pensamentos de tempo, o que sobra na tua mente é o que sempre esteve lá, que são os seus pensamentos eternos. Eu sou como Deus me criou, é um pensamento eterno. Eu sou o Espírito, é um pensamento eterno. E ainda, enquanto você acredita nesses pensamentos temporários, não é só que você acredite neles, mas você esquece que você acredita neles e você experimenta eles como se eles fizessem parte de um mundo exterior. Então, vamos usar como a guerra na Ucrânia, como um exemplo. Muitas pessoas vão dizer: eu não tenho nada a ver com essa guerra. Na verdade, algumas pessoas vão dizer: eu não tenho opinião sobre essa guerra. Eu não tenho opinião de jeito nenhum sobre essa guerra. Mas, se você percebe que tem uma guerra atualmente no mundo exterior, isso é um exemplo de acreditar em alguma coisa que Deus não criou. Deus não conhece guerra. Deus só conhece o amor. E então tem uma crença, não só que existe uma guerra externa acontecendo na Ucrânia, mas que você acredita que existe a Ucrânia. Então, isso é parte da separação. Você vê a crença em países, só acreditar em continentes, acreditar em estrelas, em planetas, e a crença em tempo e espaço. A crença que existe alguma coisa externa à mente é o que a separação é. Então, você vê, não é sobre que lado você vai escolher num mundo ilusório. É mais como eu quero escolher ficar abraçado nos pensamentos que criaram esse mundo e que fazem parecer eles serem exteriores. E eu penso que com essas drogas psicodélicas, você começa a ver que você pode ver as trocas e as mudanças. Você pode ver o sorriso vindo nessas faces. Você pode ver os olhos ficarem macios. Você pode ver as gargalhadas. Você pode ver as pessoas vindo de gigantes traumas, de desordem de estresse pós-traumática, de pesadelos. Elas vêm de experiências com uma dor gigantesca todos os dias das suas vidas. E daí, de repente, elas têm uma experiência e vocês vão ouvir as testemunhas, que é alguma coisa tão radicalmente diferente a percepção que elas estão tendo, que elas sabem que tem que ter um Deus. Tem um homem aqui que foi um soldado no Iraque e ele volta com síndrome pós-traumática.
e os vizinhos soltam fogos de artifício. Dia 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, gente. Basicamente, ele toma 3 doses diferentes de MDMA, êxtase, e ele tem uma super diferente perspectiva do mundo inteiro, que depois de 8 anos de pensamentos suicidas, ele tem um dia que ele não tem nenhum pensamento suicida. Isso é uma enorme mudança de chave. Quando você vem de 8 anos de pensamentos suicidas, todos os dias desses 8 anos, de repente você acorda um dia, você passa o dia inteiro e você não tem nenhum pensamento suicida. Isso é um maravilhoso milagre. Tem que ser uma prece do coração que foi ouvida, foi respondida. Não foi o êxtase. Pois assim a gente transformava o mundo numa fábrica de êxtase. Entenderam? Qual é o seu produto nacional bruto? Qual a sua indústria? Qual a indústria da sua nação? Claro que é o êxtase. Tem outra indústria? Não. Alguém faz crescer plantas, cultiva, ou alguém constrói prédios? Não fazemos mais isso. Nós só fabricamos êxtase. Vocês sabem, se fosse drogas, as pessoas já teriam feito um monte mais do que só encontrar as drogas ou manter elas. O mundo é só um reflexo do que está acontecendo na mente. Então, nós vamos de verdade ver testemunhas de um milagre da mente hoje. E eu acho, à medida que a gente vai avançando, desde o nosso último sábado, nós estamos vendo psicodélicos, mas o que é realmente animador aqui é que tem um homem hoje que basicamente ele é tão devotado em fazer essas terapias psicodélicas disponíveis para as pessoas que mais precisam delas. Tem um monte de pessoas envolvidas nisso. E ele foi para Harvard, ele tirou doutorado, ele agora está envolvido com política. Ele chegou a um ponto que o verão passado, em 26 de julho, em que tinha 2 senadores nos Estados Unidos, Cory Booker, um democrata, e Paul, um republicano, que também é um doutor, o doutor Rand Paul. Eles patrocinaram a conta esse verão passado que disponibiliza para as pessoas com câncer ou doenças terminais a aprovarem drogas experimentais que têm mostrado resultados positivos nos primeiros testes. E até chegar a essa conta, eles estavam prevenindo as pessoas, impedindo as pessoas que têm câncer e doenças terminais a experimentarem drogas. Isso mostra que a gente está validando quando a gente volta para os anos 70, a guerra das drogas e toda a guerra da contracultura e a tentativa de eliminar os psicodélicos, chamando-os de Agenda 1, de ilícito, ilegal, drogas ilegais. Então, esse episódio que a gente está assistindo hoje vai nos dar contexto de um jeito que a gente vai chegar à conclusão que eles esperam que em 2022 eles vão conseguir a aprovação de drogas e alimentos. Administração de alimentos e remédios seria o nosso Anvisa. Isso não está sendo muito rápido para eles. Mas eles estão encontrando a administração do Biden. Tem dito para eles que eles têm que ir para o FDA, que é a Administração de Comida e Drogas e Remédios. O Ministério da Saúde, uma coisa com a Anvisa. O FDA, que é Food and Drugs Administration, aprovar dentro de 2 anos. Até refletido nos nossos políticos, a administração do Biden está trazendo de volta esses 2, pelo menos.
MDMA e o psilocybe. Eles estão tentando trazer de volta. Então, eu acho que o LSD tem um nome, uma conotação negativa. Nossa mente coletiva que eles não vão deixar o LSD. Eles vão atrás dos outros dois. Todo mundo lembra do Timothy Leary? O Ramdas ou todas as coisas que eles se envolveram. É aí onde nós estamos agorinha. Então, se sentem e desfrutem a primeira de uma bela música. Daí a recapitulação. E daí a gente vai pular para esse maravilhoso episódio juntos. Nos vemos logo.